Olá, tudo bem? Leandro Goulart, CEO aqui da Go Resultados, e hoje falar sobre um tema que é bastante recorrente aqui. Afinal de contas, o que é inbound e como que ele funciona. Se você quer saber como atrair leads qualificados, conseguir engajar essas pessoas no teu processo comercial e vender mais com recorrência, fica comigo aqui até o final desse conteúdo, que é sobre isso que a gente vai falar. Inclusive, vou falar aqui sobre um case de sucesso real aqui da Go Resultados. Então, bora lá, let's go! Mas afinal, então, o que é inbound marketing? Na sua tradução, marketing de atração, o inbound ele é uma estratégia que passa por um grande estudo da jornada de compra do teu público para que você consiga atraí-lo de forma bastante intuitiva, para que você acompanhe toda a jornada de compra desse cliente, despertando o interesse dele desde os momentos mais iniciais, passando por todos os momentos de tomada de decisão, que a gente também vai falar um pouco mais adiante. Muito diferente do outbound, por exemplo, em que você vai atrás do seu cliente de forma intrusiva, sem ter sido chamado, você vai ligar para ele, vai atrás, vai tentar levantar algum tipo de necessidade, tentando ganhar a atenção, ainda que ele não tenha manifestado nenhum interesse em relação à tua empresa. Ou seja, no inbound, os e-mails, postagens, os anúncios, tudo isso é estrategicamente pensado para fazer uma construção daquilo que a gente chama de funil. Ou seja, trazer um momento inicial e aí ir afunilando essa jornada à medida que essa pessoa vai realmente descobrindo novas coisas, tendo mais consciência ao longo do processo. Ou seja, todos os e-mails, postagens e até mesmo os anúncios, eles são estrategicamente pensados para compor toda essa jornada, desde o momento inicial até a compra, passando pelo pós-venda, recorrência, ou seja, a sua empresa é a grande promotora do conhecimento e dos conteúdos ao longo de toda essa jornada. E uma das maiores vantagens do inbound é a sustentabilidade, ou seja, de forma planejada e efetiva, uma excelente estratégia de inbound vai promover melhores resultados ao longo do tempo e com um custo de aquisição de clientes menor. Ponto importante, por mais que exija um planejamento prévio muito denso, não basta executar esse planejamento, dar play e está tudo certo. As atualizações são constantes e você tem que acompanhar isso de perto. Em resumo, as estratégias de inbound têm como objetivo construir todo esse relacionamento duradouro com o seu cliente para que você possa guiá-lo em todas as etapas. Dessa forma, você vai obter não só leads qualificados, clientes, mas a tua marca fica melhor posicionada, você consegue realmente se diferenciar no teu mercado, trazendo encantamento e fidelização para os seus clientes. Agora que a gente já trouxe um overview sobre o que é inbound, é para a gente detalhar um pouco mais, porque uma das formas da gente dividir o inbound é em relação às etapas que vão corresponder ali ao funil de vendas. Ele vai estar dividido ali em etapas que correspondem muito ao comportamento e às necessidades do consumidor ao longo desse processo. Bom, o primeiro pilar do inbound é o topo de funil, aquele momento que a gente chama de aprendizado e descoberta. Essa é a primeira etapa, o primeiro pilar. Essa fase inicial, o objetivo da sua empresa é justamente atrair visitantes para os teus canais, para o teu site, para o teu blog, para as tuas redes sociais. E um dos grandes aliados nesse momento é justamente o marketing de conteúdo, ou seja, artigos de blog, vídeos como esse, infográficos, e-books e os conteúdos mais informacionais ali em redes sociais, eles são excelentes para isso. Afinal de contas, você vai atrair uma audiência que está começando a mergulhar nessa jornada em relação àquilo que a tua empresa vende, ao problema que você resolve, né? E com isso, você começa a posicionar a sua marca no radar desse público, né? E a partir daí, você começa a traçar uma jornada com essa nova audiência que está chegando, ou seja, o topo do funil, onde você vai atrair o maior volume e aí as pessoas vão percorrendo esse caminho ao longo de todo o processo. Ao produzir conteúdo relevante, a sua empresa vai se tornar uma referência sobre o assunto, atraindo clientes potenciais de forma orgânica e principalmente se você tiver uma excelente estratégia de SEO. A capacidade de descrever um problema diz muito o quanto você conhece da solução. Pensa bem, quando você precisa de algum produto ou algum serviço e aquele profissional do outro lado começa a falar tudo aquilo que você está passando sem que você tenha contado tudo ainda. Você fala, nossa, parece que ele adivinhou o que está acontecendo comigo. É isso, é aquele efeito de que quando alguém sabe muito bem sobre o meu problema, eu logo vou intuir. Vou inferir que ela também sabe a solução. E o que é conteúdo relevante, o conteúdo que faça sentido? Pensa bem, primeiro ponto, tem que ser estratégico.
Então, a depender do seu produto ou do seu serviço, esse conteúdo relevante, ele tem que ajudar de alguma forma aquela pessoa a entender muito bem qual é o momento que ela está agora e fazer com que ela consiga avançar sobre uma próxima etapa. Um exemplo, talvez você não soubesse exatamente o que é inbound marketing. Agora você já tem uma ideia, você já está entendendo quão importante é isso na tua estratégia, você talvez já tenha percebido quantas vezes você percorreu jornadas de inbound, passou por marketing de conteúdo, ou seja, estou aqui justamente te ajudando a ter um pouco mais de consciência e de como isso tudo pode ser benéfico aí para os resultados da tua empresa. Isso é um exemplo de conteúdo relevante. Essa etapa inicial, ela é extremamente importante. Por quê? Se você errar na estratégia do teu conteúdo, ou seja, escolher um conteúdo que não é exatamente aquilo que a tua audiência procura, você vai atrair o público errado. Se você acertar no conteúdo, mas errar na distribuição, você vai ter um excelente conteúdo que não vai chegar para ninguém. Nesses dois extremos, o resultado é um só. Você não vai obter resultado eficiente de tráfego, ou porque a qualidade é insatisfatória, ou porque não teve volume. Então, muita atenção e foca então na qualificação. Ou seja, eu preciso ter volume e eu preciso ter qualidade. O jogo é um equilíbrio das duas coisas. Não adianta eu ter um único lead excelente, isso não vai dar resultado, um único visitante excelente, isso não vai dar resultado, e não adianta ter 1 milhão de pessoas que não tem nada a ver com o teu negócio, porque isso também não vai dar resultado. Então vamos lá, um resumo aqui dessa primeira etapa que é o topo de funil. Qual que é o objetivo? Atrair visitantes, né? E com isso também gerar reconhecimento de marca, fazer com que as pessoas passem a te referenciar lá na frente como um possível parceiro na solução que elas precisam, seja lá aquilo que for que a tua empresa forneça de produto ou serviço. Quem é o público? Você precisa estudar com detalhes quem é esse público, mas de uma forma geral, são pessoas que potencialmente têm uma dor que a tua empresa resolve, tem uma necessidade que a tua empresa resolve, mas elas ou não conhecem a tua empresa ou elas ainda não estão no momento de buscar uma solução e para isso elas precisam de conteúdo para entender melhor e com isso avançar de etapa. Quais as ações? Educar o público com conteúdos é uma das grandes estratégias, trazer bastante conteúdo informativo, ser realmente o parceiro de aprendizado aí da tua audiência é um dos grandes trunfos aí para uma estratégia de topo de funil bem executada. Exemplos de conteúdos, artigos de blog, posts nas redes sociais, vídeos, e-books e vários outros tipos de conteúdos que você pode ter aí na tua empresa. E uma das métricas relevantes vai ser tráfego, alcance, métricas de engajamento, retenção de público, ou seja, se você quer atrair pessoas que sejam qualificadas, você precisa ver o volume de pessoas que você está atraindo, você precisa entender como é que elas estão engajando com o teu conteúdo de acordo com a tua estratégia. Não estou falando aqui de curtida, de like, não é isso necessariamente. Às vezes é medir o tempo, por exemplo, de acesso no blog, a taxa de conversão no e-book e depois o engajamento ao longo das comunicações diretas que você vai fazer depois nessa jornada ao longo das outras etapas. Depois que você conseguiu começar a atrair um público mais qualificado, agora a gente vai para a segunda etapa, que é uma etapa de conversão, uma etapa de reconhecimento do problema, é a segunda etapa, ou seja, as pessoas estão interagindo com o seu conteúdo e agora elas começam a se cadastrar, elas começam a deixar o contato e alguns ambientes que você vai criar. Esse é o momento de fazer com que o visitante se torne lead. Esse é o momento em que você traz essa pessoa da internet como um todo e traz para a tua zona de engajamento, para o teu ambiente. A partir dali você vai ter no mínimo um e-mail direto para se comunicar com essa pessoa. Ou dependendo da estratégia, você vai ter um e-mail, um telefone, endereço, ou seja, você começa a ter mais dados ali sobre esse público, começa a aprender um pouco mais sobre ele e se comunicar melhor com ele também. E como incentivar as pessoas a, de fato, se cadastrarem, virem para a tua base? O conteúdo tem que ser estratégico. Você precisa ter uma comunicação bastante efetiva para que as pessoas se interessem. Afinal de contas, elas estão comprando esse conteúdo, a gente fala conteúdo gratuito, né? Mas é a primeira compra. E essa compra é com dados. Eu coloco lá o meu e-mail, o meu telefone, né? Coloco esses dados para ter acesso àquele conteúdo. Então, primeiro, a tua promessa tem que ser muito boa, a tua oferta tem que ser muito boa. Você precisa comunicar muito bem tudo aquilo que a pessoa vai encontrar naquele conteúdo. E claro que a tua entrega tem que corresponder, senão você não vai ter credibilidade depois nas conversas com as pessoas. Então, promete e entregue. Prometa e entregue algo de qualidade
que aí a tua estratégia, aqui nessa segunda etapa de conversão, vai começar a ganhar corpo. Você pode, não só e-books, tá? Webinars, aulas, newsletters, lives, tudo depende da complexidade do produto ou serviço, até onde você quer se aprofundar para, de fato, trazer mais engajamento. E aí não tem certo e errado. Modelos de negócios diversos com as mesmas estratégias funcionam e modelos exatamente iguais com estratégias diferentes vão funcionar. Tudo depende do planejamento, que tem que ser bastante estratégico. Um outro ponto que normalmente vai estar relacionado é o quão mais complexo é a tua venda, o quão maior ou menor é a jornada de compra, tudo isso influencia. Então, jornadas mais complexas, negócios B2B, tickets mais altos, provavelmente vão levar mais tempo para fechar, vão demandar conteúdos com mais profundidade. Um varejo, muitas vezes, são dúvidas mais iniciais que a tua audiência tem, e aí a pessoa não vai nem ter uma necessidade de um conteúdo tão denso e talvez não vai querer se aprofundar tanto, nem fornecer tantos dados numa conversão inicial. É isso que você precisa entender lá no início da etapa anterior. Lembra sempre que é tudo conectado, a gente divide em etapas, mas é tudo um mesmo processo. Quando você está entendendo mais sobre o seu público, você precisa avaliar o quão possível é ou não determinadas ações. Ferramentas nessa etapa, a gente vai ter formulários, landing pages, onde você vai colocar o call to action, que são chamadas para ação, que é justamente o convite ali para que essa audiência se cadastre, venha para a tua zona de engajamento e forneça os dados aí que você precisa para a tua estratégia. Então vamos lá, resumo dessa segunda etapa de conversão, reconhecimento do problema. Qual que é o objetivo? Transformar visitantes em leads, ou seja, eu tenho uma audiência chegando aqui nas minhas redes sociais, sites, etc., eu preciso converter em contato. Então, capturar essas informações é fundamental para a gente ir para a próxima etapa. Quem que é o público? São esses visitantes que têm interesse no tema, que estão engajados ali com a tua oferta, com a tua promessa de conteúdo e que, a partir daí, eles vão se converter. Quais são as ações? Conteúdo valioso. Veja que o marketing de conteúdo, ele é parceiro, irmão do inbound. Ele está sempre junto. Não é a mesma coisa, mas uma coisa está inserida na outra quase que necessariamente. E quais as ferramentas? Lembra que eu preciso dos dados. Então, eu preciso que a pessoa converta, né? Então, tem que ser uma landing page com formulário, um call to action que manda para um botão de WhatsApp. Qual que é a diferença de quando eu uso um conteúdo numa etapa de atração, topo de funil anterior? Ali eu estou usando o CTA no anúncio para atrair esse público. A partir do momento que ele entrou na landing page, eu estou na segunda etapa, que é a conversão. Então, se eu coloco um conteúdo aberto, inteiro, sem nenhum tipo de formulário, a não ser que isso esteja muito bem justificado na estratégia, tem um gap aí. Afinal de contas, eu deveria ter pego o contato primeiro para te entregar um conteúdo depois, né? De novo, existem várias estratégias. O que não pode acontecer é você estar cego sobre o porquê das coisas. Se na tua estratégia você entrega uma parte do conteúdo, pede contato e entrega o restante depois, ok, é também um caminho válido. E aqui a grande métrica, taxa de conversão de visitantes em leads. Então você precisa avaliar o teu custo por lead, a quantidade de leads, o quão isso está funcionando para realmente encher aí a tua base de leads, que vai ser fundamental para o teu negócio. Já que a gente está avançando. A gente está avançando e agora a gente vai para a próxima etapa, uma etapa bem meio de funil ali, que é uma etapa de relacionamento, que a gente chama também de consideração da solução. Ou seja, a pessoa que está do outro lado, ela entendeu que tem um problema. Mas quantas vezes você sabe que tem um problema, mas não está buscando uma solução? Então tem uma diferença muito grande entre saber que tem um problema e buscar a solução. O objetivo dessa etapa é tornar esse problema realmente suportável até o ponto de você querer resolver. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Depois que a gente conseguiu trazer o lead para a nossa base, eu vou fortalecer relacionamento. Então, vou ter uma automação de marketing que vai disparar e-mail, WhatsApp, SMS, pop-up, enfim. De que forma você vai se comunicar com o lead? A tua estratégia precisa trazer. As possibilidades são enormes, né? E as campanhas aqui, elas vão ganhar muita importância, as campanhas de automação, por esses meios de comunicação que eu comentei, ou até outros, né? Pode envolver, inclusive, contato humano, ligação personalizada, dependendo da tua estratégia, isso é bem factível de colocar. O objetivo é manter esse lead engajado, fazer com que ele avance na jornada de compra, colocando comunicações que sejam estratégicas, que façam sentido e que, daqui a pouco, comece a direcionar, de fato, para o momento de compra, que é o objetivo. O que é muito importante, precisa de bastante inteligência nas segmentações nessa etapa. Afinal de contas, o jogo do inbound é
construir um planejamento muito bom para que do outro lado a pessoa sinta que é uma comunicação 1 a 1. Mas daqui é como se a gente estivesse fazendo algo em massa. O que permite isso? As automações, junto com segmentações, junto com a tua estratégia. Então, a segmentação tem que ser muito efetiva para não acontecer equívocos, como, por exemplo, tem um determinado cliente que já comprou e aí amanhã ele recebe um contato do teu comercial fazendo uma oferta. Olha, está muito cedo, né? Provavelmente se ele recebeu isso é porque a segmentação não estava legal e aí a tua máquina não conseguiu entender que ele já tinha comprado ontem, né? Então espera um pouco para dar o tempo de recorrência. Isso pode levar a tua estratégia por água abaixo, isso é bastante importante. Lá nos formulários, quando você vai capturar o lead, é importante que você tenha perguntas, é o que a gente chama de perguntas de qualificação. Quantas? Depende, não tem receita de bolo. Quanto mais perguntas, menor a taxa de conversão, isso é um fato. Mas da mesma forma que não dá para perguntar só o e-mail, que eu não sei nada, dá para colocar um questionário de 50 perguntas logo no primeiro contato. Então, equilíbrio e ser estratégico. Qual é aquela pergunta que, se eu fizer, eu consigo pelo menos saber se esse lead é potencial ou não, se ele é qualificado ou não. E aí eu consigo ir direcionando, e todas essas perguntas, esses campos personalizados, vão alimentar a tua ferramenta de automação, vão ser fundamentais na tua estratégia. Então, um exemplo, né? A tua empresa vende software de gestão financeira. Os teus leads podem ter diferentes interesses. Um está mais preocupado com controle de fluxo de caixa, o outro está mais preocupado com questões tributárias, outro quer enxergar melhor um planejamento de investimentos, ou seja, são dores diferentes. Eles estão buscando uma mesma solução, que é software de gestão financeira, mas o problema real que está motivando eles a buscar uma solução é diferente. Então, é legal que você personalize essa comunicação. Teu cliente manifestou uma dor, mas meu problema resolve várias outras coisas. Nesse momento, as outras coisas não importam para o teu cliente, só importa aquilo que ele está buscando nesse momento. Se você enxergar coisas que você consegue conectar, legal, mas caso contrário, você vai ficar falando um monte de coisa que não é aquilo que ele quer saber. E aí parece, talvez para você, para o teu vendedor, que você está tornando o produto, o serviço melhor, mas não, na visão do cliente, não, você está dispersando. Afinal de contas, ele trouxe um problema muito grande, você não está falando do problema e da solução que ele está buscando. Então, ponto de atenção aí. Voltando ao exemplo, né, o lead demonstrou interesse sobre fluxo de caixa. Né? Esse é o desafio que ele tem. Você não vai mandar, saiba tudo sobre como o nosso sistema resolve o planejamento tributário da sua empresa. Não é isso que ele quer. Não é por isso que ele está buscando um sistema. Não é por aí que você vai conseguir uma levantada de mão pro comercial para ele. Tá? Então, essas segmentações que vêm lá das perguntas, que vêm lá da estratégia, são fundamentais. De novo, uma coisa se conecta com a outra, por isso que a primeira etapa, se ela não for bem feita do planejamento inicial até o início da execução, todo o resto é consequência. Então, se não ficou legal no começo, todo o resto não vai ficar legal, você vai ter problema de resultado. Então vamos lá, resumo dessa etapa, essa etapa de relacionamento, consideração da solução, objetivo: fazer o teu lead entender mais que ele realmente precisa resolver esse problema. Fazer com que ele avance na jornada, começar a direcionar ele para uma levantada de mão do comercial, se for B2B, ou começar a fazer ofertas personalizadas para ele comprar direto, se for um site de e-commerce, por exemplo, ou tiver alguma oportunidade de compra direta. E aí, cada tipo de negócio, cupom de desconto, teste grátis e assim por diante. Quem que é o público? Todos aqueles leads que você trouxe na etapa anterior, que você já validou, que são leads qualificados com a tua excelente estratégia de planejamento, atendimento de persona, automação de marketing, lead score, enfim, várias coisas que provavelmente você já tem aí na tua estratégia. Né? Então, as ações principais: entregar esses conteúdos numa comunicação eficiente e estratégica de acordo com o momento e os interesses que ele levantou lá no teu processo, no teu formulário, e assim por diante. Conteúdos: você pode utilizar os mesmos conteúdos, aqui muda a forma, né? Então a ferramenta, ela funciona, esses conteúdos são ferramentas, eles vão funcionar em diferentes etapas. Pode fazer webinars, case de sucesso, depoimento de cliente, comparativo de produtos, calculadora, benefícios, enfim, várias coisas que você pode trazer aqui. Você pode trazer também e-book, você pode trazer outras LPs, você pode trazer outros materiais. Tudo aquilo que você entender que faça sentido lá no teu planejamento estratégico. Você vai usar muito de ferramenta automação de marketing, que é crucial, uma excelente automação de marketing, conectado com o CRM, com a tua plataforma de e-commerce, conectado com tudo que você tiver de marketing conversacional,
Tudo isso tem que estar junto, intrincado, para a tua máquina realmente gerar resultados, né? E lembre-se que a segmentação de leads por interesse, comportamento é fundamental a partir de agora cada vez mais. Métrica relevante. Aqui você precisa medir qualificação. Então, você gerou um lead lá atrás, o lead topo, talvez você não tenha conseguido qualificar ele ainda, e aí com mais conteúdo, com mais relacionamento e comunicação, você conseguiu qualificar. Então, uma taxa de leads qualificados ou de avanço, porque a gente chama de MQL, que é o lead qualificado por marketing, é uma métrica bastante relevante. Aí você pode traçar também um custo por lead qualificado, uma taxa de conversão, são métricas muito importantes aqui para essa etapa. Bom, e aí você viu já até aqui uma grande jornada e agora a gente entra na etapa de encantamento, né, como a gente chama aqui, que é fazer com que ele de fato avalie do mercado as soluções, compre a tua solução e recompre, né? Então, de acordo com o teu produto, com o teu serviço, de acordo com a recorrência que o teu produto ou serviço comporta, essa etapa é fundamental. Aqui a gente chega lá no funil de vendas do CRM, por exemplo, no negócio B2B, né? O trabalho nem de perto ele acabou, né? Ele está começando ainda, né? O inbound ele não termina na venda, muito pelo contrário, ele marca o começo de uma nova etapa. A partir do momento que você fez a primeira venda, teu objetivo é conseguir fazer a segunda, a terceira, a quarta, ou seja, fidelizar cliente. Um cliente da tua base, ele vai te gerar muito mais retorno do que um processo de busca de novos clientes no mercado. Por isso é muito importante zelar muito bem aí pelos teus clientes, garantir uma experiência de pós-venda excelente, promover fidelização e aí para tudo isso a automação de marketing, as ferramentas vão te ajudar com certeza. Fazer isso sem ferramentas, sem tecnologias, sem estratégias, sem ajuda especializada, não vai rolar. O mercado cada vez mais maduro, o desafio cada vez maior, então tem que ser muito mais cirúrgico realmente para conseguir resultados, né? Você precisa ter, por exemplo, um bom suporte de qualidade, um bom atendimento, passagem de bastão entre vendas e um time de onboarding para quem tem esse processo, um processo de implantação, por exemplo, né? Ou um e-commerce, o cliente ter clareza sobre os processos, se é um produto mais personalizado que tem produção, deixar ele ciente disso a cada etapa do processo. No e-commerce a gente brinca que a primeira coisa que o cliente compra é o código de rastreio, né? Passou o cartão, ele já quer saber se a mercadoria foi postada ou não. Então, tornar essa comunicação mais eficiente. Mas fica lá na plataforma. Mas manda um e-mail automático da plataforma. Um e-mail que não tem a tua identidade visual, que não coloca os teus conteúdos, que não faz o cliente se sentir no ambiente da tua empresa. Então, tem que olhar tudo isso. Tudo isso faz parte da experiência. E assim que ele conclui a primeira compra, o processo de recompra começa. Então, todos os teus pontos de contato têm que ser intencionalmente pensados, planejados e detalhados aí na tua empresa. A automação é fundamental nesse processo. Você pode não só automatizar as comunicações por e-mail, mas tem SMS, tem WhatsApp, você consegue colocar um bot de atendimento ativo, chamando o teu cliente, por exemplo, teve algum atraso, faz um disparo ativo, não espera o cliente falar, nossa, já devia ter chegado. Isso torna mais ágil, dá segurança e facilita o contato para o teu cliente. Isso é muito importante, facilidade de contato ali, isso é crucial. E aí você pode pensar em outras opções, programas de fidelidade, por exemplo, fazer com que ele tenha descontos, brindes e pensar até num programa de indicação, de member get member, ou seja, uma pessoa traz outra pessoa para o teu ecossistema. Isso vai ajudar bastante a tua empresa a extrair mais resultado das vendas já geradas, né? Todo esse esforço de planejamento vai valer muito a pena. Clientes satisfeitos, eles vão se tornar os grandes promotores da tua marca, vão contar para os amigos, vão indicar, vão dar depoimentos e assim por diante. Então, para finalizar essa etapa, objetivo, encantamento. Começa no processo comercial, um bom processo comercial, com alinhamento de expectativa, com clareza, uma passagem de bastão de vendas para pós-vendas excelente e depois uma comunicação que faça sentido, que ajude o seu cliente. Lembre-se de ter conteúdos também para a tua base. Muitas vezes a gente pensa em conteúdo lá na etapa 1 e 2, na hora de atrair, converter novos. A gente esquece que tem clientes na nossa base que eu poderia fazer algo ainda mais personalizado, eu poderia investir muito mais, afinal de contas, como eu já comentei, é muito mais lucrativo para a tua empresa extrair resultado de quem já está na base do que trazer cliente novo do mercado.
Ações principais: experiência positiva, suporte de qualidade, bom ponto de contato, conteúdos que agreguem valor continuamente para a tua audiência. E aí a gente pode pensar em exemplos de ações como uma pesquisa de satisfação. Ah, mas todo mundo faz. Não faz, não. Tem empresa que manda e nunca olhou aquela pesquisa, por exemplo. Isso não é fazer pesquisa, isso é disparar um e-mail que eu não sei para que eu estou fazendo aquilo, né? Então, ter isso, ter retorno, ter acompanhamento. Outro ponto importante, pesquisa de satisfação. O cliente que manifesta algo negativo, nossa, liga urgente e tal. E o que fala bem da sua empresa? Você liga para ele? Muitas vezes não, né? Então esse é ponto de contato, liga para agradecer, né? Dá um mimo, né? Dá um cupom, alguma coisa, agradeça. Isso é importante. A gente sempre pensa no cliente que reclama. É claro, você tem que entender rápido, né? Mas tem que lembrar do cliente que está satisfeito também. Programas de fidelidade, mandar os e-mails com dicas e novidades, trazer o teu cliente para uma zona de prioridade, ou seja, produtos novos, ele ficar sabendo primeiro, lançamentos de mercado, você pode fazer um webinar, uma live, olha, eu estou trazendo em primeira mão para você, degustação de novas ações, a tua empresa não presta um determinado serviço ou não vende determinado produto, manda primeiro para esse cliente, ele vai se sentir lisonjeado, você está lembrando dele de uma forma especial, que não é só mandando e-mail, você realmente está fazendo uma ação específica com ele, né? É claro que mandar e-mail é importante, mandar WhatsApp é importante, tudo isso é importante, mas dá para ir muito mais além. Métricas importantes, o NPS, né, é excelente, né? É uma métrica de medir satisfação de clientes utilizada no mundo inteiro. E você ter uma métrica de NPS é uma das mais importantes aqui nessa etapa. E retenção, você precisa avaliar qual que é a tua taxa de retenção, taxa de recompra, são métricas importantes, elas vão variar de acordo com o negócio. Cada negócio tem a sua, de acordo com o produto, com o serviço, ticket médio, e você precisa construir isso dentro da tua empresa. Se você chegou até aqui, parabéns! Você já conhece as principais etapas do inbound, você já entendeu o que é, como que funciona de um modo geral. E agora é hora de começar a implementá-lo na sua empresa. Relembrando, ações de topo de funil, aquelas ações que visam ampliar público. Então, no primeiro momento, eu vou atrair pessoas e eu vou gerar leads de topo também, aqueles leads que estão mais no início da tua jornada de compra. Depois eu venho para o meio de funil, é uma etapa de qualificação, ou seja, eu preciso trazer os visitantes que até então não vieram para a minha base, transformá-los em leads e fazer com que esses leads avancem no processo comercial, ter um pouco mais de informação desses leads de modo que eu consiga de fato qualificar, saber se é um lead potencial ou não aqui para a minha empresa de acordo com o produto ou serviço, né, que eu tenho aqui. E depois a gente vai para fundo de funil, que são momentos de decisão, de conversão de venda, né, que aí eu preciso apostar num bom relacionamento que faça com que essa pessoa avance logo para a jornada de compra. Quando a gente fala de todas as etapas, parece que necessariamente é uma jornada longa e não é. Tá? Então, com clientes de varejo, B2C, a gente consegue executar isso muito bem em períodos curtos. Tem clientes que são B2B e que vão ter uma jornada acima de 6 meses. Aí o negócio tem uma longa jornada. O que eu posso te afirmar com certeza? Em todos os contextos, o inbound vai trazer melhores resultados com um melhor retorno em cima do investimento, com menor taxa de aquisição. Isso é fato. Ponto importante, tá? Quando a gente fala do inbound, também parece que o lead necessariamente ele entra. Não é necessariamente. Veja, no momento, o teu mercado está repleto de pessoas prontas para comprar. Não é a maior parte, em média 3% do mercado. Então, as ações de fundo de funil vão atrair esse público. O grande problema, o grande gap é que a maior parte do mercado só foca nisso. E aí você fica com o mercado todo disputando 3%. E quando você sobe a tua estratégia, começa a olhar para meio de funil, você já está olhando para o mercado onde a maioria dos seus concorrentes não estão. Quando você vai para topo, ninguém está lá. E esse é o poder da estratégia. A todo momento tem lead entrando em diferentes etapas, porque a jornada ela não é necessariamente linear, muito pelo contrário. O teu cliente está indo e vindo a todo momento, mas a tua estratégia proporciona uma linearidade para que ele se encaixe de acordo com o momento. Isso é muito importante você entender, tá? E lembrando, melhores práticas para uma excelente estratégia. Definir muito bem sua persona, clareza de público, o que ele busca, quais são as dores, tomada de decisão, quais são as objeções, por que ele compraria de você e não do concorrente. Tudo isso precisa ser muito bem detalhado, que é o que você vai usar nas suas comunicações, nos seus anúncios, nos seus conteúdos. Investir em SEO é fundamental, é uma estratégia de resultados de médio e longo prazo
e que se sustentam de uma forma estratégica para a tua empresa. Isso é muito bom, é muito importante que você tenha isso na tua estratégia. Automação, crucial. Automação é crucial. Automação de marketing, toda empresa que fala, olha, eu faço uma estratégia digital, precisa ter automação. Não dá para fazer uma boa estratégia sem automação. Personalizar suas interações é crucial, ou seja, enviar mensagens de acordo com a etapa, isso só vai ser possível com bom planejamento, bons dados e uma boa automação. E monitorar, analisar os seus resultados. Precisa ter uma ferramenta que agregue tudo isso, né? Que consiga fazer toda essa leitura. É claro que aqui na Go Resultados a gente sempre vai utilizar RD Station. Melhor ferramenta, a gente testa muita coisa no mercado e ali no RD a gente coloca RD Marketing, RD CRM, RD Conversa, a gente coloca tudo que a empresa precisa para executar estratégias como essa e várias outras ações que a gente faz de forma personalizada aqui para os nossos clientes. E falando em clientes, né, um ótimo exemplo aqui de impacto do inbound é um case de sucesso que nós temos aqui da Brasil Dental, que é uma empresa do grupo BB Seguros, lá do Banco do Brasil, focada em planos odontológicos. Eles implantaram lá uma estratégia de inbound aqui junto com a nossa parceria aqui da Go Resultados e a gente teve resultados incríveis, que é muito legal. A gente fala muitas vezes, né, o mercado, né, a gente não, né, o mercado fala muitas vezes que o inbound ele é assim como SEO, algo de médio e longo prazo. E sempre tá. Várias das coisas que a gente traz para o inbound das automações podem corrigir o resultado da tua empresa no mês seguinte ou nos meses seguintes. Não necessariamente vai ser aquela curva de 6, de 7, 8 meses que eventualmente você vê algum conteúdo por aí, tá? O fato é, depois desse período ela se torna mais exponencial, mas mês seguinte da implementação a gente já consegue enxergar os primeiros resultados. O que a gente executou lá na Brasil Dental? Primeiro, tinha ajustes importantes de persona, ou seja, a gente apoiou no entendimento das dores reais de quem era o público ideal para que a gente ajustasse a nossa comunicação sobre os mais diversos aspectos, né? Até faixa etária, por exemplo, o tipo de produto que ia ser vendido, né? Então a gente mudou bastante essa estratégia, que foi crucial para todo o resto. Lembra que eu falei que a primeira etapa é fundamental? Então aqui é onde a gente começou a ganhar o jogo. Depois a gente estruturou uma padronização entre ferramentas, RD Marketing, RD CRM, ajustando o processo comercial e trazendo mais integração entre marketing e vendas. Se eu tenho processos desconectados, ou seja, marketing não tem visão de vendas e vendas não sabe o que marketing está fazendo, não vai funcionar, porque não são duas coisas distintas, são duas faces de um mesmo processo, que é gerar resultado. Marketing e vendas fazem parte do processo que chama geração de resultado, não são duas coisas distintas. Depois, a gente falando um pouco de ações implementadas, né? Estruturamos, então, persona, jornada de compra, refizemos, né, todo esse planejamento, depois com uma nova estratégia de produção de conteúdo, que olhou para conteúdos de automação, conteúdos para SEO, olhou de forma ampla, né, sobre saúde bucal como um todo, afinal de contas, a empresa que vende benefícios aí de planos odontológicos, olhando não só para PF como PJ, então uma estratégia que ela olha para públicos bastante distintos, né, e ainda assim a gente consegue conectar tudo isso graças, né, às automações, graças ao RD, e a gente reestruturou completamente todo o ecossistema RD. De uma configuração simples inicial até estruturações e padronizações complexas que rodam hoje, sustentando toda essa máquina. O processo comercial foi também um grande ganho de jogo, né? À medida que a gente trouxe uma revisão de CRM, treinamento exclusivo para o time, não só dos processos, mas de ferramenta e um acompanhamento nosso, trazendo constantes feedbacks, né, sobre as oportunidades que a gente enxergava dos relatórios, sobre aquilo que a gente chegava de oportunidades de ajuste de performance no time, facilitando o onboarding do time nos novos processos e a consistência a partir daí. E claro, com essa integração entre marketing e vendas, a gente consegue ter resultados incríveis. Eu comentei que às vezes nos primeiros meses a gente já consegue ver resultados muito bons. E na Brasil Dental, nos primeiros 3 meses, a gente teve aumento de 136% no ticket médio, indicando maior valor por venda realizado, que é excelente. A gente cresceu 308% no volume de vendas, ou seja, uma expansão significativa, né? 300%. Como que mudaria a realidade da sua empresa vendendo 300% a mais, hein? Incremento de 800% no faturamento. Como que mudaria a realidade da sua empresa com 800% a mais no faturamento? São resultados assim que a gente trouxe lá, são resultados assim que a gente busca alcançar junto com os nossos clientes. Se o que você precisa na sua empresa é vender mais,
independente do nome que a gente vai dar para a estratégia, que é uma estratégia de inbound com automação. Se sua empresa precisa vender mais, que na Go Resultados a gente pode gerar resultados como esse, como um aumento de 800% no faturamento. Nós temos um time multidisciplinar que vai apoiar a tua empresa e o teu time nos mais diferentes momentos, do planejamento inicial até a execução lá do uso do CRM, o teu time de atendimento e etc. Time multidisciplinar que vai olhar planejamento estratégico, marketing e vendas e colocando tudo isso para rodar, podendo, por exemplo, gerar 800% de crescimento no faturamento da tua empresa. Se você gostou desse conteúdo, manda esse conteúdo para outras pessoas que você acredita que possam se beneficiar disso. Se você teve ao menos um insight, compartilha, salva, envia para as outras pessoas, elas também vão ter outros insights. A gente se vê no próximo conteúdo, no próximo vídeo. Até lá e let's go!